Não vamos esquecer que a Idade Média ela vai de 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, com a queda do Império Romano do Oriente. São aí momentos históricos relevantes, mas essas datas são uma convenção. Não quer dizer que temos antiguidade, de repente, ops, temos Idade Média, né? Ou temos Idade Média e ops, temos modernidade. Então, o que a gente vai falar hoje é da filosofia medieval, que é quase sinônimo do que a gente chama de escolástica. Por que quase sinônimo? Porque a patrística, que eu apresentei na aula passada como certa transição, ela já vai englobar a filosofia medieval, né? Lembrando então que esse diálogo vai ocorrendo, vai perpassando a vida dos indivíduos, e depois a Renascença, a filosofia que vai existir na Renascença, também ainda é medieval, já é uma transição para a modernidade. Então a escolástica seria esse período medieval, de filosofia medieval propriamente dita, que está dialogando com suas transições. Um pensador ainda importante nesse período é Santo Agostinho, que viveu entre 354 e 430 depois de Cristo. Veja bem, já não tá ele está na antiguidade ainda, né? Quase ele morre um pouquinho antes da gente chegar na Idade Média, mas ele é importante na patrística, como a gente viu, e ele ainda é relevante na escolástica, porque o pensamento dele coloca as principais questões desse cristianismo, então, dessa filosofia cristã que a gente já vem falando da patrística, que também permeia a escolástica, que também é o ponto central da escolástica, é muito mais uma maneira diferente de olhar a filosofia cristã, mas que não quebra completamente. Então a gente tem esse primeiro pensador aí que continua sendo relevante para a escolástica, porém vai surgir um outro pensador mais relevante que representa melhor a escolástica, que é o Tomás de Aquino. Então isso que a gente vai chamar de filosofia escolástica vai do século IX ao século XVI. O próprio termo escolástica significa pertencente à escola, né? Então escola vem de escolástica. O que vai existir aí é uma ênfase ainda maior do pensamento grego, uma ênfase ainda maior no pensamento racional. A patrística também vai usar a razão, mas a patrística tende a colocar a fé muito mais acima da razão. A razão acaba inclusive sendo um grande problema para a patrística, e na escolástica já começa a surgir uma necessidade de conciliar a fé e razão. Embora a fé ainda continue mais importante, tá? É só na modernidade que a gente vai começar a contestar e tentar colocar a razão acima da fé. Mas na escolástica a gente já começa a pensar nesse período onde a razão ela vai ser menos mal vista aos olhos dos pensadores da fé cristã. O próprio Tomás de Aquino é um aristotélico que vai usar muito da lógica de Aristóteles, do pensamento racional, do pensamento dedutivo de Aristóteles para pensar a fé cristã. É interessante que Tomás de Aquino vai ser chamado de príncipe da escolástica, porque ele é muito importante para esse pensamento, e ele se refere a Aristóteles como o filósofo. Quer dizer, não existem outros filósofos que sequer se comparem a Aristóteles, então eu me refiro a ele como o filósofo. É nesse período então que vai surgir as universidades medievais, que vai dividir em disciplinas a sua orientação educacional, e vai ter o que a gente chama então de trivium, que significa ensinar gramática, retórica e dialética, e depois o quadrivium, que significa ensinar aritmética, geometria, astronomia e música. Então esses são os principais conteúdos que vão ser ensinados nas universidades medievais, que o próprio conceito de universidade, embora existisse a academia de Platão, etc., na antiguidade, né, inspirado de certa forma nisso, mas focado no cristianismo e focado num outro ideal de sociedade, mas lembrando, estão sempre focando que os gregos, o período greco-romano, na verdade, são grande influência para a escolástica, para toda a Idade Média, na verdade, né? A gente chama de período clássico, esse período greco-romano. Então isso continua sendo uma inspiração que vai levar inclusive às universidades. A própria ideia de retórica e dialética é bastante socrático, assim como geometria e aritmética é bastante platônico. A principal obra é de Tomás de Aquino, se chama Suma Teológica, que vai tentar ter justamente esse objetivo de conciliar a fé cristã, conciliar não só a fé cristã, mas as escrituras, com o pensamento aristotélico, que para Tomás de Aquino é praticamente a essência do que se chama pensamento racional. Então vai ter esse objetivo, né, conciliar
o cristianismo com Aristóteles, ou conciliar fé e razão. Mas se existe então essa volta aos gregos, especialmente Aristóteles, não quer dizer que Platão fique de lado, tá? Platão também ainda é muito importante. É preciso entender que o Platão da escolástica é um neoplatonismo, né? De Plotino, de um pensador do século VI. Plotino, então, já é um Platão interpretado por Plotino. E o Aristóteles é o Aristóteles conservado, traduzido e de certa forma até interpretado nessas traduções aí, tem comentadores, etc., por pensadores árabes como Avicena e Averroes. Então, em algum grau, a escolástica conserva uma série de problemas cristãos, teológicos da patrística, em outro ela apresenta alguns problemas, como os universais, o problema dos universais, as provas da existência de Deus e as provas da imortalidade da alma. Isso tudo, inclusive, em Aristóteles, tá? A questão dos universais, ela vai ter influência de Platão e Aristóteles, que tem posições um pouco diferentes a isso que os escolásticos vão chamar de universais, tá? Mas então é uma questão nova, muito importante, inclusive eu quero fazer vídeo eventualmente sobre a questão dos universais, porque se é verdade que eu não sou um grande entendedor da Idade Média, da escolástica, da patrística, os universais é um problema muito importante, muito relevante ainda hoje para a filosofia. Tem também a questão das provas da existência de Deus, que é algo que me interessa, e que quando o Tomás de Aquino escreve, então o que ele chama das provas da existência de Deus, ele está também inspirado em Aristóteles. Aristóteles não está tentando provar o Deus cristão, que não existia a fé em Deus cristão, né? Ele é antes de Cristo, então não faz sentido, mas Aristóteles tenta provar a existência de um motor inicial, algo que é uma causa de si mesmo, que Tomás de Aquino vai interpretar então como Deus. Mas ainda assim é importante dizer que o conceito de autoridade continua muito importante na escolástica. Tanto a autoridade agora das escrituras da Bíblia, como na patrística, mas a autoridade dos próprios pensadores. Platão e Aristóteles, especialmente, são autoridades. Se está em Aristóteles, é muito importante. É quase sinônimo de verdade. O próprio Russell, quando vai escrever a História da Filosofia, um livro que eu já comentei bastante aqui, ele vai dizer que Aristóteles era tão grande, era tão autoridade, que foi tão difícil contestar Aristóteles, era tão mal visto falar que Aristóteles podia ter errado, que o próprio Aristóteles, sem querer, né, sem ter nada a ver com isso, acaba de certa forma atrapalhando a possibilidade de ir além. Então eu vou citar aqui alguns principais pensadores da escolástica: Abelardo, Duns Scoto, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, Guilherme de Ockham, Roger Bacon, São Boaventura, Avicena, Averroes, Maimônides, entre outros. Além do Tomás de Aquino, eu gostaria de ressaltar o nome do Guilherme de Ockham, que eu acho bastante interessante, mas isso fica para um outro vídeo. Quem gostou, dá aquele curtir, ativa o sininho, se inscreve no canal se não está inscrito, e é isso aí.